As bactérias são um dos seres microscópicos mais antigos existentes no planeta, tendo sua origem datada entre 3,6 a 3,2 bilhões de anos dentro das mais profundas águas. Possuem um tamanho de cerca de 2 micrômetros, contando com exemplares que podem alcançar até 2 centímetros. Elas apresentam opções ilimitadas de formato, que varia desde esferas, cilindros e bastões, até uma apresentação única de sua aparência, sem contar que algumas estruturas responsáveis pela sua locomoção e fixação podem estar presentes ou não. Não apenas isso, mas as bactérias também evidenciam uma das maiores biodiversidades de todo o ecossistema da Terra, estando presentes nos mais distintos ambientes. Além disso, um grupo muito semelhante a elas são as arqueias, que apesar de serem menos conhecidas que as bactérias, possuem estruturas semelhantes. Apesar disso, sua menor diversidade e as pequenas diferenças as classificam em domínios distintos. O principal diferencial entre esses organismos é a sua capacidade de viver tanto em regiões vulcânicas como em ambientes extremamente áridos, sem sequer uma fonte de umidade. E devido à sua natureza peculiar, estudar esse tipo de organismo pode se tornar um trabalho desafiador. As bactérias podem ser encontradas em diversos ambientes ao nosso redor, indo desde nossas casas e ambientes naturais, até mesmo habitando outros seres vivos. Nas residências, podem ser encontradas em lugares como pias, utensílios, maçanetas, esponjas, banheiros e muitos outros. Podemos colocar como exemplo o próprio corpo humano, que abriga uma grande quantidade de bactérias benéficas, como no trato digestivo, onde desempenham importantes funções, como a decomposição de carboidratos complexos, a sintetização de vitaminas essenciais, o combate de patógenos, entre outros papéis fundamentais, além de estarem presentes em outros locais, como boca e pele. Outro exemplo é o solo, sendo organismos cruciais no processo de decomposição da matéria orgânica, nas trocas gasosas e na ciclagem de nutrientes. Também estão em ambientes aquáticos, como rios, lagos e oceanos, sendo algumas delas essenciais para a purificação da água. Algumas partículas de poeira no ar podem conter esses seres unicelulares e algumas delas podem ser carregadas por ele, especialmente aquelas que são expelidas por pessoas ao espirrar, tossir e até mesmo falar. Somos constantemente rodeados por bactérias, que em sua grande maioria não representam malefício, e muitas são benéficas para o bom funcionamento da vida, enquanto outras, uma parcela consideravelmente menor, possuem potencial patogênico e podem causar doenças. Tanto bactérias como arqueias são seres que possuem diversas especificidades e peculiaridades, que variam de espécie para espécie, mas podemos classificar algumas características gerais para esses seres. Temos a parede celular, que reveste a célula, atuando como suporte e proteção, dando maior rigidez e regulando a pressão osmótica. Essa estrutura é composta por proteínas e peptídeos glicanos, também conhecida como mureína, e podem ser divididas em dois grupos, as gram-positivas e as gram-negativas, sendo que o diferencial entre elas é sua camada externa. Enquanto a primeira possui uma grande camada de parede celular após sua membrana plasmática, a segunda apresenta uma camada mais fina, revestida por uma membrana externa. Depois da parede celular, temos a membrana plasmática. Sua bicamada fosfolipídica apresenta caráter tanto polar quanto polar, sendo importante para a proteção, o controle da entrada e saída de substâncias, comunicação e reconhecimento celular. Algumas arqueias possuem uma monocamada fosfolipídica, que as confere maior resistência a temperaturas. Temos também o citoplasma, com uma consistência densa devido à sua composição, que compreende principalmente água e moléculas orgânicas e inorgânicas, e permite que ocorra uma série de reações químicas que garantem a produção de energia, a síntese de proteínas e também a divisão celular. É responsável por abrigar e permitir que os componentes celulares movimentem-se livremente, a fim de garantir o bom funcionamento da célula.
O cromossomo celular, também chamado de nucleoide, é formado por um DNA de dupla fita essencial para a sobrevivência da célula bacteriana, sendo responsável pelo metabolismo, crescimento e reprodução celular. Sua estrutura circular e compacta é necessária para garantir a estabilidade e a variedade dessas populações. Pequenas moléculas de DNA conhecidas como plasmídeos funcionam de forma independente do cromossomo circular por conterem os próprios elementos de controle e replicação. Geralmente, são encontradas muitas cópias dentro de uma mesma célula bacteriana, e esses são os responsáveis por trazerem características específicas à célula, como no caso da resistência a antibióticos. Temos os ribossomos, que sintetizam as proteínas a partir do RNA mensageiro e são primordiais para o funcionamento celular. Formado pela subunidade maior e menor, juntas realizam o processo de tradução do RNA mensageiro. Revestindo toda a estrutura celular, temos a densa e viscosa cápsula bacteriana, uma camada externa formada majoritariamente por polissacarídeos, que tem a função de proteger a célula contra a dissecação e as agressões do ambiente. Para auxiliar na adesão, como no caso da produção de biofilme e fixação em superfícies, as fímbrias estão localizadas em regiões específicas da célula. São formadas principalmente por pilina, proteínas altamente organizadas que formam filamentos finos que auxiliam na adesão. Outra estrutura composta pela mesma proteína tem as funções tanto de adesão e movimento e também de formar pilos sexuais, por onde ocorre a troca de plasmídeos entre as bactérias, um processo que garante a variabilidade genética desses organismos. Já o flagelo, composto por flagelina, é responsável pela movimentação das bactérias, constituído por proteínas que formam um filamento longo, na qual sua base está ancorada na membrana celular, e é um motor que permite a movimentação da célula bacteriana. Esses seres microscópicos desempenham papéis fundamentais para a sustentabilidade do nosso planeta, como, por exemplo, atuando como agentes de decomposição, transformando matéria orgânica morta em nutrientes essenciais. Esse processo vital para o ciclo de nutrientes permite que novas plantas absorvam esses elementos para crescer. Sem a ação das bactérias decompositoras, teríamos um acúmulo de resíduos orgânicos, afetando severamente a vida terrestre. Além disso, algumas bactérias fotossintetizantes, principalmente aquelas encontradas em ambientes aquáticos, contribuem de forma significativa para a produção de oxigênio na Terra, convertendo dióxido de carbono e água em oxigênio. Desempenham um papel crucial na manutenção da atmosfera terrestre. As bactérias do solo também são essenciais, pois desempenham um papel importante na nutrição das plantas. Elas auxiliam na fixação de nitrogênio, um processo pelo qual o nitrogênio atmosférico é convertido em formas que as plantas podem absorver, além de protegerem as raízes contra patógenos e estimulam seu crescimento. Outra função notável é a regulação climática. Certas bactérias, as chamadas metanotróficas, têm a capacidade de metabolizar gases como o metano, um potente gás do efeito estufa. Ao fazer isso, elas ajudam a moderar a concentração desses gases na atmosfera, desempenhando um papel indireto mais significativo na regulação do clima. Essas funções ecológicas das bactérias ilustram a complexidade e a interdependência dos sistemas biológicos do nosso planeta. Ao entender e valorizar o papel das bactérias, podemos apreciar mais profundamente a biodiversidade e a sustentabilidade ecológica. Além disso, as bactérias também têm uma vasta aplicabilidade na área industrial, ambiental, médica, farmacêutica, estética, agrícola, veterinária, entre muitas outras. Uma dessas aplicações é a da bactéria Ideonella sacainensis, descoberta em 2016, micro-organismo produtor de duas enzimas, a petase e a metase, responsável pela degradação do polietileno tereftalato, ou mais conhecido como PET, um dos polímeros mais produzidos pela indústria e responsável por gerar toneladas de resíduos plásticos todos os anos.
A bactéria Bacillus subtilis natto é outra que vem sendo explorada na indústria de cosméticos depois que foi descoberta a produção de uma substância chamada levana. Esta é antioxidante e hidratante, características muito importantes nessa indústria e já está sendo aplicada para a produção de cosméticos. Uma das bactérias bem conhecidas é a Escherichia coli, também chamada de E. coli, bactéria modelo utilizada para estudos e pesquisas em diversos segmentos. É extremamente importante, pois foi modificada para a produção de insulina humana, o que é um grande marco da biotecnologia, pois acabou com os casos de rejeição à insulina de fonte animal. Na indústria alimentícia, bactérias do ácido acético são utilizadas naturalmente no processo de fermentação do cacau para a produção de chocolate, considerada uma das etapas mais importantes, pois é a partir dela que o chocolate adquire seu aroma característico, além de diminuir seu amargor. E não podemos esquecer dos lactobacilos, presentes em alimentos altamente consumidos como iogurte e alguns tipos de queijo. Eles fazem parte da família dos probióticos, um conjunto de micro-organismos de extrema importância para o bom funcionamento da microbiota intestinal. Após observarmos um pouco da complexidade desses micro-organismos e sua grande importância para o equilíbrio de diversos sistemas, é indiscutível que as bactérias desempenham um papel crucial para a manutenção do mundo que conhecemos.